Eu quero começar o programa de hoje levantando uma lebre que, na verdade, eu deixei em suspense na aula passada. Eu falei de uma suposição feita por alguns críticos de que a história de Moisés seria um plágio de outra história lá da Assíria. Então, eu vou contar para você que história é esta. Aqui você está vendo alguns fragmentos do período neo-assírio, estou falando do 7º século a.C., 8º, 7º século a.C., nessa mediação, que foram encontrados na biblioteca do rei Assurbanipal, ou Assurbanipal, como alguns preferem chamá-lo. Esse rei assírio, ele é conhecido por sua impiedade. Ele era um rei que tinha prazer em matar, prazer em destruir, prazer em torturar os seus cativos. E tanto é que as paredes dos palácios assírios, não somente no período de Assurbanipal, mas também de Sinaqueribe e de outros, ela é repleta de relevos mostrando a tortura a qual eles subjugavam os povos que eles tinham conquistados. Sabe? Eles colocavam aquelas pessoas sobre terríveis torturas. Boa parte desse painel original está hoje no Museu Britânico, lá em Londres. Pois bem, mas esse rei, apesar de ser implacável, também foi conhecido como um rei intelectual, que tinha uma grande biblioteca que foi encontrada com muitos tabletes, com livros e mais livros. É lógico, naquela época, o livro não era de papel, celulose como este, mas eu estou falando de livros feitos de tabuinhas de argila ou tabletes de argila com a escrita cuneiforme. Aquela mesma escrita que eu expliquei para vocês lá nas primeiras aulas sobre o Gênesis. E aqui eu tenho alguns fragmentos que foram encontrados ali na biblioteca dele. E esses fragmentos contam uma história muito interessante do rei Sargão e do seu nascimento. Eu vou ler para você uma tradução. A tradução do tablete diz assim: Sargão, rei forte, rei de Ágade, que é a antiga Acádia, sou eu. Minha mãe era uma alta sacerdotisa. Meu pai eu não conheço. Meus parentes paternos habitam a região serrana. Minha cidade de nascimento é Azupirano, que fica às margens do Eufrates. Minha mãe, uma alta sacerdotisa, me concebeu. Em segredo ela me deu à luz. Ela me colocou em uma cesta de junco. Com betume, ela calafeta a minha escotilha. Ela me abandonou no rio, do qual eu não podia escapar. O rio me levou. Até aqui, a gaveta da água, que me trouxe. Aqui, a gaveta da água, ao mergulhar o seu balde me levantou. Aqui, o coletor da água me criou como seu filho adotivo. Aqui, o coletor da água me encaminhou para o seu trabalho de jardinagem. Durante o meu trabalho no jardim, Istar me amou, de modo que 55 anos eu governava como rei. Você percebeu a semelhança ou as semelhanças entre a história de Sargão, da sacerdotisa que era sua mãe, do deus Aqui que o acolheu e também de Istar que o amou? Como que Sargão também foi colocado ali num pequeno cesto de junco, junto a um rio? Muito bem. Não houve demora para que os críticos começassem a apontar as semelhanças, em concluindo que o texto do Êxodo seria um plágio desse tablete aqui. Vamos ler na Bíblia a história de Moisés para que você possa acompanhar. A história de Moisés, no capítulo 1 do Êxodo, vamos ler também o capítulo 2, mas vamos começar pelo capítulo 1, diz que o faraó, capítulo 1, versículo 15, o rei do Egito deu ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, e ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Aí o texto continua dizendo que as parteiras tentaram driblar a ordem faraônica para não cumprir o mandato de morte das crianças. Então o texto continua dizendo no verso 22, então Faraó deu ordem a todo o seu povo dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Um homem, aí começa o capítulo 2, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, exatamente como no caso de Sargão, pegou um cesto de junco,
tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Bom, a história parece realmente semelhante, mas existem várias diferenças aqui que nós devemos levar em consideração. Em primeiro lugar, no caso de Sargão, nós não temos certeza absoluta se essa história está se referindo de fato ao Sargão I terrível, que viveu muitos anos antes de Moisés, ou ao Sargão II, já ali do 7º século a.C., entre o 7º e o 8º século a.C. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, no caso do tablete cuneiforme, a criança foi escondida pela mãe não porque havia um decreto para matar os meninos, é porque a mãe de Sargão era uma sacerdotisa e, como tal, ela não poderia ter relações sexuais fora do templo. Se ela apareceu grávida, foi porque ela teve alguma relação ilícita e aí ela tinha que se desfazer do menino. Sendo assim, ela coloca o menino no rio, dentro de um cestinho de junco, e o manda, e os deuses tomam conta dele. Nada aqui se assemelha à história de Moisés, exceto o fato do menino ser colocado num rio, dentro de um cesto de betume, em torno do papiro, ou do junco, tá certo? Agora, essas semelhanças podem ser explicadas pelo seguinte: nós temos outros textos que mostram também aquilo que nós chamaríamos de crianças expostas. O que são crianças expostas? Crianças que, por qualquer razão, a família rejeita, coloca à exposição para serem adorados ou adotados por outra família. Querem um exemplo? Aqui no Brasil e em outras partes do mundo, durante muito tempo, quando uma menina engravidava, talvez mãe solteira, e a família não aceitasse a gravidez, muitos barões, muitos fazendeiros, muitos homens, o que eles faziam? Quando a menina estava grávida, pegava a menina e mandava para o colégio interno, mandava para fora, para ninguém ver a barriga crescendo, e quando o bebê nascia, muitas vezes eles pegavam essas crianças e colocavam para adoção. E para onde essas crianças eram encaminhadas? Para orfanatos católicos. Não é por coincidência que você tem vários relatos aqui mesmo, na história do Brasil, de crianças que eram abandonadas na porta da igreja. Não somente em histórias no Brasil, mesmo fora do Brasil. Quem lembra da história de Marcelino Pão e Vinho, um famoso clássico da literatura? Marcelino era um menino órfão que foi colocado à porta do mosteiro. Nós temos também o caso do Corcunda de Notre-Dame, que foi uma criança que, por ser aleijada, foi rejeitada pela família e colocada na porta de Notre-Dame para que os padres pudessem criá-la. E a pergunta que se faz é a seguinte: por que essas crianças eram colocadas justamente na porta de mosteiros, na porta de catedrais, na porta de igrejas, na porta de conventos? Ora, porque era o lugar mais fácil da criança ser recolhida e criada por uma questão de caridade da parte dos religiosos. Então, quando eu pego várias histórias brasileiras de crianças expostas que eram colocadas na porta, como eu disse, de uma igreja ou de um convento, eu não posso dizer que é apenas uma história e que a outra plagiou. Não. A ação de colocar a criança ali apenas reflete um costume de muitas mães que não queriam criar os seus filhos, por qualquer razão, e colocavam ali na porta de um lugar religioso.